Vou executar o programa de ajuste e ele vai pedir um ID. Se for a primeira vez que eu venho executar, eu vou digitar usuário e senha fornecidos pelo suporte e vou fazer o download de todas as ferramentas para o modelo que eu venha trabalhar. Caso contrário, eu clico em modo offline. Aqui me mostra o meu login e que eu estou online. Seleciono o modelo que eu venha fazer o download, ou posso fazer o download de todos os modelos que eu trabalho. Lembrando que a família WFC 5000 ou WFM 5000 é necessário que eu baixe sempre a ferramenta de ajuste modo latim. Claro que se tiver o modelo que eu estou fazendo o download para aplicar e não tiver a palavra latim, baixa o que eu tenho disponível. Clicando em executar, confirmo o acesso, aguardo ele abrir. Clico em aceitar. Eu tenho já como opção colocar o modelo dele, seleciono o modelo que eu estou trabalhando, já validei que o destino é latim, a linguagem só tem inglês e a porta, eu tenho a porta USB ou eu deixo como Auto Select. Fica a critério de cada um. Modelo confirmado, eu tenho dois ajustes: particular, onde eu posso ajustar individualmente cada um dos recursos que a ferramenta oferece, e tenho como ajuste sequencial. Quando eu uso sequencial, se eu realizar a substituição ou manutenção em alguma das unidades do equipamento, se eu retirar uma cabeça de impressão e recolocá-la, eu estou reinstalando a unidade. Se eu for trocar, eu faço como substituição, no caso, seria um replace mesmo. Vou vir em cabeça de impressão e vou simular que eu estou fazendo uma reinstalação. Retirei a cabeça de impressão para alguma manutenção e vou fazer o processo dela. Na substituição ou manutenção da cabeça de impressão, é necessário que eu siga os procedimentos do manual. O primeiro deles é esgotar a tinta que está no mecanismo de cabeça de impressão e mangueiras, que é o inject. Não vamos fazer o inject, mas se eu fosse realizar, eu teria que validar que a tampa onde estão os bags de tinta, ele tem que ser aberta, inibida e desconectar os bags de tinta. Então, leitura do manual tem esse procedimento. Dando sequência, vou clicar em Next e vou fazer, no caso, quando eu tiver uma cabeça de impressão que foi substituída, eu vou clicar em Ink Charge, que eu vou abastecer o equipamento com tinta. Depois de ter substituído ou removido a cabeça, reinstalado, eu faço o abastecimento de tinta no equipamento, que é o Ink Charge. Esse processo leva em torno de uns 5, 6 minutos. Tem que aguardar e tem que ter tinta no equipamento. Existe também uma pinça plástica para quem não esgotar a tinta para remover a cabeça. Após a substituição ou remontagem da cabeça de impressão,
existe um procedimento de imprimir um nose check print, onde ela vai ter um padrão para validar como que está a cabeça de impressão. Então, clico em print. Um padrão foi impresso. Então eu valido como que está o padrão, se as linhas estão preenchidas, estão perfeitas, se não existem falhas, né? Estando tudo ok, eu dou sequência. Caso contrário, eu preciso realizar uma manutenção, eu vou validar qual que é o estado. Se tem poucas linhas, média quantidade de linhas ou muitas falhas na imagem apresentada. Caso tenha falhas, eu tenho esses três padrões, CL1, 2 e 3. O CL1 é quando tiver até uma média de 5 linhas falhadas. CL2, quando tiver uma quantidade de acima de 6 até 20 linhas. E o CL3, quando tiver mais de 21 linhas falhadas. Uma quantidade muito grande. Então, se eu tiver poucas linhas, eu executo o CL1, que é uma limpeza do equipamento. Não é recomendado que eu execute o CL3 muitas vezes, porque eu posso trazer problemas e consequências danosas ao meu equipamento, além de um consumo exagerado de tinta. Clico em Next, vou para o próximo procedimento, Nose Noise Check. A função Nose Choice Check, ele só faz uma validação se não tem nada interferindo a função NVT, que é a verificação automática dos injetores. O mesmo ocorre para o Nose Detect Move, que tem a questão de performance. O próximo, Head Angular Meet Adjust, ele faz um ajuste mecânico para corrigir o desalinhamento de impressão causado pela variação, seja uma substituição de peça, um erro causado pelo mau manuseio, né, da cabeça de impressão, ele valida a inclinação da cabeça. Eu vou clicar em imprimir e ela vai imprimir um padrão de ajuste. Ela vai imprimir um padrão como este e a minha referência é o que está dentro do Scan Sheet. E qual que é o julgamento que eu devo ter aqui? Eu tenho que procurar verificar que o valor zero esteja bem alinhado conforme essa imagem que está aqui. Esse padrão aqui já está fora, então ele não está alinhado, necessita que eu faça uma intervenção no equipamento para poder chegar neste padrão aqui. Este padrão está fora e o correto é o padrão de cima. Ele tem que respeitar o mesmo espaçamento entre linhas. Sendo necessário um ajuste, é neste ponto que eu faço o procedimento. A função PTS Delay, ela corrige o desalinhamento da posição de ancoragem de tinta devido à variação de mudança de velocidade. Esse equipamento nós podemos fazer impressão tanto direcional como bidirecional. E esse procedimento faz as devidas correções. Percebam que eu tenho em cima PG1, PG2, PG3. Cada um dos processos eu vou fazer uma impressão, imputar os valores na minha tela e mudar para o próximo. Faço PG1, faço PG2, faço PG3. Um por vez. Realizo a impressão de um padrão.
Gerado o padrão, ela gerou duas colunas ACC e DEC e fez o padrão VSD2 e fez o VSD1 também com ACC e DEC. Baseado no padrão impresso e melhor qualidade de impressão, eu vou imputar os valores nessa tabela. Ela imprimiu as duas colunas. Em cada coluna tem uma sequência numeral e tem cada um das linhas, das colunas, duas barras em paralelo e uma barra que está um pouco mais deslocada. Qual que é o meu julgamento de qualidade? Que o espaçamento entre as três barras seja uniforme. Nesse exemplo, a primeira já está com uma linha branca e uma linha escura. Não é um padrão correto. Começo a procurar qual que é a melhor linha e percebo que um ponto ela já está levemente claro e o outro escuro. E esta aqui ela já tem o mesmo tipo de padrão. Essa já está fora, ou seja, a anterior ela que mais se enquadra no processo correto. Este é um padrão. Valido qual é a numeração dela e já reservo essa numeração. Repito o procedimento para outra coluna, DC. Lembrando que eu estou no VSD1. Encontro qual que é o melhor padrão. Encontrando o padrão, valido qual que é o numeral dele e também reservo esse numeral. Lembrando que nós estamos validando os valores para VSD1, coluna 1 e coluna 2. Por que isso? Porque quando eu for inserir os valores, eu tenho um padrão para ser inserido. VSD1 e depois o VSD2. Inseri os valores e agora vou validar o que eu tenho em VSD2. Realizo o mesmo tipo de aferição, lembrando que agora VSD2. Insiro os valores de VSD2 e depois clico em Input. A partir de agora, na inserção de valores, quando eu não concordar com uma referência, eu vou inserir os valores aproximados e vou refazer aquele procedimento. Se eu tiver com uma não concordância no PG1, eu repito o passo de impressão do PG1 e dou sequência inserindo os valores. Estando de acordo, eu faço o mesmo processo para PG2 e PG3. Clicando em Next, Head Angular Adjust. Eu clico em Print, ele vai imprimir um padrão. Este ajuste, o Head Angular Adjust, corrige erros na cabeça de impressão, erros de inclinação. Esta correção é feita de forma eletrônica no equipamento. Nesse padrão, ela imprimiu 4 colunas
duas colunas de 0 para 80 e duas colunas de 80 para 0. Na minha verificação, eu vou verificar as duas colunas de 0 para 80 e depois as duas colunas de 80 para 0. A minha avaliação aqui será que as duas linhas superiores sejam paralelas com as linhas inferiores. Então, a primeira coluna, de 0 para 80, vou localizar qual dos numerais que tem a melhor linha. O menos 3 me apresenta como sendo a melhor. Então, vou validar com a anterior. O menos 5, percebam que ela tem um espaçamento entre as linhas, diferente do menos 3. Mas, olhando o menos 1, eu percebo que ela tem um deslocamento assim mesmo na imagem. Então, eu posso eleger, neste caso, como a melhor linha a menos 3, naquela coluna. Agora, passo para a coluna lateral, de 0 para 80, continuo no 0 para 80 e valido se tem alguma delas que seja melhor. Mesmo procedimento. Realmente a linha menos 3 é o que melhor se enquadra. Agora, realizo o mesmo procedimento e verificação nas linhas das duas colunas de 80 para 0. Localizo qual a melhor e reservo aqueles valores. Agora venho e informo os valores que eu encontrei. Vale a mesma regra. Caso eu não tenha um valor correto, eu coloco o aproximado, reimprimo o padrão e valido a impressão. O próximo ajuste, BD Adjusting, ele tem como objetivo executar um alinhamento de impressão bidirecional do carro. Clicando em Print, ela vai imprimir um padrão. Neste padrão, eu vou validar qual que é o melhor padrão da VSD1BK, VSD2BK, VSD1CL e VSD2CL. Valido qual que é o melhor padrão. Como validar o melhor padrão? Ele imprimiu uma folha com padrão e nessa folha ele está dividido em 4 opções. Valido qual dos quadrados melhor está preenchido. Vou começar pelo VSD1BK. Qual deles tem melhor preenchimento e menos aparecimento de linhas brancas, esbranquiçadas, como aqui apresenta. Este 26 está totalmente fora do padrão. Neste caso, o que menor apresenta linhas brancas acaba sendo o numeral 20. Entre 18 e 20. Esse é um exemplo que eu posso inserir o valor e depois reimprimir, porque se o valor não me satisfazer, eu vou fazer inserindo o valor 20, reimprimo o padrão, aí verifico se ele fez um posicionamento melhor. E esse mesmo processo eu repito para as demais opções que tem. Lembrando que eu tenho o VSD2BK, eu tenho o VSD1CL e o VSD2CL. Mesmo procedimento, escolho a melhor, identifico qual é a melhor para depois inserir o valor. Agora venho e insiro os valores encontrados. Lembrando que é separado o valor color de preto.
Repito o mesmo procedimento para PG2 e PG3. Paper Skill Ajuste. Esse aqui ajusta a inclinação do papel, porém eu só vou realizar este ajuste após ter feito o BD. Este padrão de teste, ele imprimiu duas linhas com várias colunas. Essas colunas eu vou validar a parte de impressão superior e inferior. E qual padrão devo me atentar? Para que as linhas, tanto a linha de cima quanto a linha de baixo, ela fique alinhada uma com a outra, sem a existência de nenhum dente ou falha. Então, elejo a melhor linha e separo a melhor linha. No exemplo, a linha do meio, 17, ela está alinhada perfeitamente. A 16 está um pouco para a esquerda e a 17 um pouco desalinhado para a direita. Repito o mesmo procedimento para a linha de baixo. São numerações diferentes e valido qual que é melhor. Insiro os valores encontrados e aceito o padrão. Lembrando, repito o mesmo procedimento para PG2 e para PG3. PW First Dot Position Adjusting. Este ajuste corrige o desalinhamento do sensor de largura. Pode ter sido causado na instalação, transporte e assim por diante. Sempre atentos que neste caso ele está pedindo um papel especial A4 Made. É o papel fosco fotográfico. Este padrão aqui não está muito bem visível, tá? Mas na folha impressa ele vai conter linhas aqui em cima das quatro bordas e eu tenho que escolher qual linha elas tem 5 milímetros do numeral, da linha do numeral até a borda. Então eu vou pegar este ponto e validar 5 milímetros. Qual dos números que aqui apresenta contém 5 milímetros? Isso para as quatro bordas. Agora eu faço a impressão do 1ST Dot From. Este papel será da gaveta, um papel A4 comum. Faço a impressão desse padrão. Valido agora para o primeiro ST qual é o valor melhor dos 5 milímetros também. Seleciono qual dos números. Agora, em P-Ajuste, ele só faz a validação do tipo de papel alimentado, tanto pela gaveta do equipamento como a alimentação manual. Não imprime nada, só vai alimentar o papel e o papel sai da máquina depois. O mesmo repito para as duas bandejas.
PF EJ Ajuste. Corrija o erro de alimentação de papel causado por variação mecânica. Clicando em Print, faço a impressão de um padrão. Este padrão vai ser impresso no papel Mate. No caso, eu estou usando um papel fotográfico fosco. O padrão impresso, ele tem duas imagens na folha. A primeira delas contém numeração em cima e embaixo. O que eu vou validar? Qual que é a linha que mais fica uniforme? Qual das imagens que mais está uniforme? Eu pego o valor superior e inferior. Então, ela não pode ter um espaçamento branco ou um espaçamento escuro. Então, ele tem que ser o mais uniforme possível. O que me aparece mais uniforme é o mais um. Já olhando a linha inferior, né, o mais um não é o melhor padrão, e agora eu tenho que validar qual deles se comporta melhor. Mesma coisa, eu vou fazer o procedimento. Se eu não encontrar um padrão adequado, eu pego o aproximado e depois eu lanço os valores, né, e depois eu faço novamente. O mesmo passo eu vou fazer para os de baixo. Escolho o melhor padrão e seleciono o valor que eu quero. No valor de baixo, o menos 4 é o que melhor se aproxima. O menos 5 é muito escuro e o menos 3 está mais claro. Insiro os valores encontrados. No caso aqui eu vou usar o menos 4. Clico em Input. O PF Band Adjust também corrija a banda de alimentação da impressão bidirecional. Mesmo procedimento, eu vou ter o PG1, só que nesse caso eu tenho até o PG4. Eu faço a impressão tanto em black como em cor. Esse processo, ela imprimiu duas folhas, uma modo cor e outra no modo PB. É o mesmo procedimento de todos os ajustes anteriores. Eu tenho que encontrar a junção mais perfeita, ou seja, onde eu não tenho sombra vazada de cor clara, branco, né, e não tenho sombra vazada de cor preta. Qual que é a junção mais perfeita? Lembrando que eu tenho duas páginas impressas, uma para o ajuste PBE e outra para o ajuste cor. Lembrando a todos, né, que se eu não tiver o padrão aceitável, eu posso usar o valor que é o mais próximo do aceitável e salvar aqueles valores e imprimir novamente o padrão. Informo quais são os valores encontrados e input. Realizo o procedimento de 1 ao 4. E o último procedimento, ele faz uma validação, um check-in final de todos os procedimentos feitos até então. Seleciono a gaveta e o modo e vou validando como está aquele procedimento.
A função chip inset, ele tem por finalidade definir que a próxima vez que eu ligo o equipamento, ele faz uma limpeza dos bicos da cabeça de impressão. Isso é muito bom pelo fato de eu poder trabalhar com o equipamento. Quando eu transportei ele, a máquina vai fazer essa limpeza ao ligar. Então, chegou no cliente, ela faz a limpeza. E aqui eu tenho a opção de sair do módulo ou entrar em outro ajuste se for necessário. O particular ele traz o individual e o ajuste sequencial ele me dá todos os procedimentos para poder ajustar o equipamento, seja na troca de uma unidade ou não.